Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, hoje, dia importante, né? Promulgação da reforma, último dia para dar entrada nos processos de FGTS. Depois, não que seja proibido, você pode entrar, mas você só vai pleitear agora os últimos 5 anos. Devido à mudança, e esses processos, a gente vai ter um julgamento agora em dezembro, né? Por parte do STF. Então, esse ano aí é bem importante, a gente teve muitas mudanças. Bom, então vamos falar um pouquinho da aposentadoria especial, que ela vai acabar com mais categorias. Acabar quer dizer que ela terá mais categorias, ela não vai acabar. Então, vigilantes armados ou não, transportadores de valores, guardas civis, municipais, eletricitários, mineradores, frentistas e outras categorias de trabalho expostas a materiais explosivos e armazenamento deverão ter permissão para antecipar a sua aposentadoria após a publicação da reforma da Previdência. Então, as atividades com risco à vida foram incluídas nas novas regras de aposentadoria especial, por meio de um projeto de lei complementar apresentado no dia 5 agora de novembro. Então, para ter acesso às regras especiais, o trabalhador precisará comprovar a exposição ao risco por meio de formulário que o empregador enviará ao governo. Então, vai ser por formulário. O enquadramento no benefício, portanto, ele não ocorrerá pela profissão. Não importa a sua profissão, você vai ter que ter esse formulário que o patrão vai enviar ao governo. Bom, ao invés de ser pela profissão, será pela existência permanente de perigo à vida no trabalho. Então, não adianta você tem que estar lá de forma habitual e permanente no PPP, tá? Então, o projeto que trata de periculosidade faz parte de um acordo com o governo que garantiu a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno no Senado. O texto principal da reforma permitia apenas aposentadoria com critérios especiais para trabalhadores expostos a agentes químicos, físicos e biológicos, com potencial dano à saúde, a chamada insalubridade. A periculosidade, a primeiro momento, ela ficaria de fora. Mas aí houve uma discussão, tudo mais, eles conseguiram chegar num acordo, né? E aí conseguiu incluir também a periculosidade. Então, o complemento que inclui a periculosidade também regulamenta a aposentadoria especial para trabalhadores autônomos expostos a atividades de risco e que realizam contribuições individuais obrigatórias à Previdência. Então, essa regulamentação permitirá que o contribuinte individual ele tenha acesso à regra especial, aposentadoria do INSS. Então, hoje, esses trabalhadores precisam ir na justiça para conseguir o benefício. Então, você está lá, a pessoa trabalhou exposto, o INSS não considera, tá? A aposentadoria especial, ela é uma das mais negadas no INSS. A gente precisa entrar com a ação. Então, por exemplo, no caso dos guardas municipais, a proposta atende os profissionais que contribuem para o INSS. Os regimes próprios de servidores públicos municipais não estão incluídos na reforma. Bom, então essa reforma, ela vai incluir o trabalho com risco à vida nas regras especiais de aposentadoria. E com isso vai permitir a antecipação de benefícios para quem exerce atividade em que há periculosidade. Então, a reforma da Previdência que foi apresentada pelo governo enquadrou atividades insalubres como critério de acesso à aposentadoria especial. E no primeiro momento, ela excluiu a periculosidade.
Mas na última etapa, na votação no Senado, no entanto, um acordo entre os senadores e o governo incluiu as atividades perigosas na nova aposentadoria especial. Mas não pense você que foi porque o governo é bonzinho. Não, é porque senão ia travar a reforma. Então, para não travar, eles fizeram um acordo incluindo a periculosidade, tá? Depois, não na reforma, porque já não dava mais. Então, tinha que passar a porcaria do jeito que estava e aí depois fazer, entendeu? Através de PEC paralela e incluir a periculosidade. Então, o que é periculosidade? O que é insalubridade? Periculosidade é aquela atividade que expõe o trabalhador ao risco de morrer. Então, os eletricitários, bastou uma vez ele tomar um choque que ele pode morrer. Então, fabricação de produtos incendiários, tóxicos ou explosivos. Bastou uma explosão, a pessoa está morta, tá? Operações industriais com poeiras tóxicas de carvão, cimento e amianto. Furação, corte, carregamento em subsolo. Atividade de caça e pesca. Escavação de poços, túneis e galerias. Vigilantes e guardas armados ou não. Agora, o que é insalubridade? Insalubridade é aquela atividade que prejudica a saúde do trabalhador. Então, aquele operador de raio-x, operador de britadeira, trabalhador da indústria química, médico, dentista, profissionais de enfermagem, operários de construção e reparos navais, pintores de pistola e por aí em diante. Então, com isso, você já consegue ver qual é a diferença de da periculosidade para a insalubridade, tá? Bom, e aí como é que fica a aposentadoria especial? A nova aposentadoria especial vai ter idades mínimas para pedir o benefício. Então, durante a transição, o acesso também será possível por uma regra de pontos. O tempo de contribuição exigido será de 15, 20 ou 25 anos na atividade de risco. E o período mínimo de serviço depende do tipo de gravidade do risco do trabalhador. Então, o que acontece? A idade mínima. Atividades que exijam 15 anos de contribuição. O trabalhador só poderá se aposentar a partir de 55 anos de idade. Para atividades que exijam 20 anos de contribuição. O trabalhador, ele somente poderá se aposentar aos 58 anos de idade. E para as atividades que exijam 25 anos de contribuição, o trabalhador só poderá se aposentar a partir dos 60 anos de idade. E como é que é por pontos? Bom, a soma da idade com tempo de contribuição deverá resultar em 66 pontos para aquelas atividades que exijam 15 anos de tempo de contribuição. Para aquelas atividades que exijam 20 anos de tempo de contribuição, são 76 pontos. E para aquelas que exijam 25 anos de contribuição, 86 pontos. E como é que fica o cálculo da renda? O cálculo com a reforma, o valor do benefício vai ter o seguinte cálculo. Vai ser feita uma média de todas as contribuições desde 7 de 94. Por que 7 de 94? Porque foi o ano que foi instituído o Plano Real. Antes era outra moeda, então eles pegam 7 de 94. Então, como é que funciona o valor da renda? Para quem se pudesse aposentar com 15 anos de trabalho, o benefício vai ser de 60% da média salarial, com um acréscimo de 2 anos para cada ano de contribuição a mais. Para quem pudesse aposentar com 20 ou 25 anos, 60% da média salarial para os primeiros 20 anos e mais 2 anos para cada ano a mais. Bom, e a regra atual? A aposentadoria especial ela é desvantajosa para o trabalhador se comparada ao benefício atual. Por quê? Porque o segurado tem aposentadoria especial sem desconto do fator previdenciário se comprovar que ele ficou 15 anos em atividades de alto risco para a saúde, como uma mineração no subsolo. Então, são 15 anos e ponto. Não tem fator. 20 anos, atividades de risco moderado, como na superfície das mineradoras. E 25 anos na atividade de risco baixo, como na indústria química e metalúrgica. Então, essas são as mudanças aí que a gente tem até o momento na aposentadoria especial, tá? Agora, vamos falar um pouquinho do que a gente pode fazer para aumentar o tempo de contribuição.
Por quê? Porque aquele aposentado que conseguir comprovar que atingiu as condições para ter aposentadoria integral, ele vai conseguir pedir revisão no INSS e garantir uma renda mensal maior, mesmo se o pedido for feito após a publicação da reforma da Previdência. Então, esse é o caso de quem conseguir algum documento que lhe garanta o 8696 depois das mudanças nas regras da aposentadoria. Semana passada eu estava atendendo um executivo e a gente conversando, ele vai atingir a regra, o 96, em janeiro. Só que em janeiro a reforma já vai estar em vigor, ele não vai conseguir mais os 96 pontos, ou seja, ele não tem mais aposentadoria integral. Só que em conversa, ele falou que ele tinha uma empresa que ele trabalhou, que ele estava exposto ao ruído, e que se ele pedisse o PPP, talvez aumentasse um pouco. Gente, o que tem de pessoas que têm período que não leva em conta é grande. Então, tome cuidado, pense. Você trabalhou um tempo exposto a ruído? Peça o PPP na empresa. Você trabalhou num hospital? Peça o PPP no hospital. Nem que você tiver que entrar com uma ação. Se você conseguir elevar em 700, 800 reais o valor da sua aposentadoria, você tem que lembrar que você vai receber isso pelo resto da vida. Então, vale muito a pena. 800 reais, R$1.000 por mês, pelo resto da vida, é muito dinheiro e faz muita diferença. Então, pensa, analisa, vê, corre atrás, porque às vezes a pessoa espera a empresa fechar para daí ter a ideia. Não, vai, corre atrás. A empresa fechou, vai na junta comercial, vê quem é o responsável pelos livros fiscais. Tudo dá-se um jeito. Só se você não fizer nada, que aí vai ficar com o que você está recebendo. Então, corra atrás, veja, pense, analise, porque você pode sim aumentar o valor da sua aposentadoria. Bom, então para você ter direito a essa fórmula 8696, que afasta o desconto do fator previdenciário, o aposentado tem que somar na idade e no tempo de contribuição 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem. Em uma data entre 18 de junho de 2005, quando o 8696, que era o 8595, começou a valer, até um dia antes da publicação da emenda constitucional da reforma. Atenção que isso é importante. Isso porque o 8696 ele deixará de valer como regra de cálculo integral. Então, ele vai continuar existindo, mas acabou aquela história de você completar e ter aposentadoria integral. Por quê? Porque vai ser uma norma de acesso à aposentadoria sem idade mínima. Na transição por pontos, ele vai ser apenas uma regra de transição, deixou de te dar aposentadoria integral. Então, outra situação na qual o aposentado também consegue aposentadoria sem desconto na média salarial é se no benefício por idade somar 30 anos de contribuição, além de ter idade mínima antes da reforma começar a valer. Então, vai se aposentar por idade, tem 30 anos de contribuição, aí essa pessoa vai ter o valor de 100% na aposentadoria por idade. Bom, dentre os documentos que podem garantir a renda integral está, por exemplo, uma ação trabalhista em andamento, que pode ser concluída só após a reforma. Então, se o período que foi solicitado for suficiente para chegar no benefício integral, o segurado ele vai manter o direito de ganhar mais. Então, você precisa ter muita atenção ao cálculo dos atrasados, porque se o trabalhador só conseguiu documentos que comprovem direito à renda maior depois que a aposentadoria foi concedida, os retroativos contam a partir do pedido de revisão. Se a documentação já estava no pedido inicial, os atrasados são de até 5 anos antes da solicitação de correção. Então, eu vou dar alguns exemplos que podem aumentar o tempo de contribuição e ajudar a atingir a aposentadoria integral. Atividade especial, aquilo que eu falei da pessoa que tem o PPP, que não tem o PPP, melhor, que trabalhou numa empresa e não tem o PPP. Então, esse segurado que trabalha em condições prejudiciais à saúde tem direito de converter o tempo especial em comum. Cada ano especial para o homem equivale a 1,4. E para a mulher, 1,2. Então, se o homem trabalhar 10 anos numa atividade especial, conta como 14. A mulher que trabalha 10 anos numa atividade especial, conta como 12 anos, tá? Então,
vale muito a pena. Às vezes você fala, eu vou ter que ir atrás. Normalmente a pessoa fala, mas vai dar tanto trabalho. Eu vou ter que ir atrás de documento, eu vou ver, a empresa faliu, vai atrás do síndico. O síndico da massa falida, ele é responsável. Vai atrás dele, converse com ele, veja como é que você vai fazer para emitir esse PPP. Bom, ação trabalhista que eu já falei, o profissional que trabalhou sem registro em carteira e consegue provar na Justiça do Trabalho direito ao vínculo trabalhista, ele pode incluir esse tempo na aposentadoria. Então, com o período adicional, pode atingir a regra de cálculo mais vantajosa. E o trabalho na infância? Bom, o INSS ele já reconhece o trabalho na infância em qualquer idade, como tempo de contribuição. Então, é preciso apresentar documentos da época da atividade como recibos de pagamento. Então, o que acontece? O segurado tem 10 anos após o recebimento do primeiro benefício para pedir a revisão da aposentadoria. Gente, 10 anos significa o seguinte, eu pedi a aposentadoria agora, foi concedida agora, em 2019. Eu já posso pedir já a revisão, porque tem gente que acha, a pessoa entende tudo errado, ela acha que ela só pode pedir a revisão em 2029. Não! Em 2029 acabou o seu direito. Tem gente que fica esperando 10 anos para pedir revisão, tá errado. Se você fizer isso, você não tem direito. Muito cuidado. E aí, o que acontece também? A gente tem muitos deficientes físicos que estão com aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Então, tem muita vantagem na conversão para a aposentadoria do deficiente físico. Se você conseguir converter, então a pessoa foi lá, pediu aposentadoria, está errado. Ela poderia ter pedido a aposentadoria do deficiente físico. Então, o que acontece? Você está conversando a pessoa depois de horas, mas eu tenho uma deficiência, meu Deus, e você está aposentado, está errado. Vamos fazer a conversão. Você pediu, porque o INSS ele tem obrigação de te conceder o melhor benefício. Então, se ele te dá aposentadoria por idade, você tem direito à aposentadoria do deficiente físico por idade, ele está errado, ele devia ter te concedido. Ou você tem direito à aposentadoria do deficiente, ele te dá outra, tá errado. Ele tem que te dar o melhor benefício, ou seja, sem o fator. Então, gente, tem um monte de gente que a gente consegue arrumar, mas essa lei entrou em 2013, maio de 2013, a lei do deficiente físico. Então, se você se aposentou a partir de maio, se eu não me engano, dia 5, você tem direito a pedir o que? A transformação. Eu não posso, lembrando, revisão de aposentadoria, eu não posso entrar direto com uma revisão. Eu tenho que passar pelo posto do INSS, senão o juiz vai falar, você passou? Não passei. Então volta, passa pelo posto, depois que você tomar um não, você volta para mim. É assim que funciona, tá? Bom, quando tiver fator previdenciário maior que 1, muita gente não sabe. O fator previdenciário ele foi criado em 1999 pelo governo do Fernando Henrique Cardoso. E esse fator previdenciário diminui o benefício de quem se aposenta na casa dos 50 anos de idade. Mas nem sempre ele é um vilão e muitas vezes ele pode ser usado para aumentar o valor do benefício. Então, segurados que têm um tempo maior de contribuição, idade um pouco mais avançada, acima dos 60 anos, consegue o chamado fator positivo, que é acima de 1, que aumenta a média salarial. Então, vamos dar um exemplo. O homem que começou a trabalhar aos 18 anos de idade não teve períodos de desemprego. Hoje ele tem 60 e 42 anos de contribuição para o INSS. O fator previdenciário dele é 1,0006. Então, na média salarial, ele teria que receber R$2.000. A aposentadoria dele vai ser de 2012, tá? É um exemplo que aumentou muito pouco, mas a gente tem exemplos que chegam a aumentar bastante o valor. Eu trabalhei muitos anos fazendo cálculo de desaposentação, que não pode mais, que o Supremo julgou improcedente no dia 26/10/2016. Mas o que aumentava o valor da aposentadoria na desaposentação era justamente o fator previdenciário. Bom, quando soma 30 anos de contribuição na aposentadoria por idade. Então, atualmente, homens que têm no mínimo 15 anos de contribuição ao INSS conseguem se aposentar por idade. Então, para isso, é preciso ter 60 anos de idade, no caso das mulheres, né? Só que a gente vai ter a reforma, vai passar a aumentar gradativo até chegar nos 62. E homens, 65 anos de idade.
Como é que é o cálculo? O INSS paga 70% da média salarial do segurado, mais 1% para cada ano de contribuição. Então, quem tem 30 anos de contribuição, se aposenta por idade, recebe 100% da sua média. Então, fica atento, porque na aposentadoria por idade, o INSS só considera 12 grupos de contribuição e a cada 12 pagamentos soma-se 1% na média salarial. Estou falando isso para quem já se aposentou. Quem vai se aposentar não vai ser mais por idade, mudou o tipo de aposentadoria. E quando você atingir a regra 8696, ela dá direito a um benefício sem desconto, deixa de ser uma opção de cálculo mais vantajoso para quem atingir essas condições após a reforma. Hoje tem direito ao benefício integral, segurado que soma na idade, no tempo de contribuição, 86 pontos para as mulheres, 96 pontos para os homens. Após a reforma, a 8696, ela vai existir, mas ela será uma das regras de transição, só isso, para você conseguir se aposentar antes da idade mínima. Então, a pontuação vai aumentar 1 ponto por ano até chegar em 100 para as mulheres e 105 para os homens. Você vai ter que ter 30 anos de contribuição mulheres ou 35 anos de contribuição para os homens. Quer ter aposentadoria integral? 35 anos de contribuição para as mulheres e 40 anos de contribuição para os homens. Quem vai ter direito a uma revisão? O segurado que completar as condições mínimas para o 8696 tem direito ao benefício integral. Então, para você pedir a revisão, as condições para a aposentadoria devem ter sido atingidas entre 18 de junho de 2005 até um dia antes da publicação da reforma da Previdência. E aí, como é que você faz o pedido? Você vai comprovar com documentos que a soma da idade com tempo de contribuição chega nos 86 ou nos 96. Entrou com PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, comprovando que você tem período especial. O INSS não aceitou? Justiça. Entre com uma ação, tá? Aí não tem, muitas vezes a aposentadoria especial, a gente só consegue fazer com que ela seja reconhecida e concedida na justiça. Não tem outra opção, tá? Então, muitas vezes a gente precisa entrar com ação para ter esse direito reconhecido. Porque se você não brigar, se você não correr, tem gente que fala, não, deixa, não vou brigar. Ai, pra quê? Deixa quieto. Tá bom, recebe. Quem vai receber pro resto da vida a aposentadoria ruim é você, não sou eu. Entendeu? O meu, cada centavo eu brigo. O que é meu, eu quero cada centavo. Agora, quem não quer brigar, se conforma com o que tem. Vai receber uma porcaria pelo resto da vida. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.